fica o tempo todo falando, e por mais que a gente queira, muitas vezes a gente não consegue. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, porque eu estou aqui só fazendo um plágio. Os ensinamentos de hoje são do Mestre Jesus e de Joana de Ângeles. E é a eles que os créditos devem ser dados. Alguém consegue ficar em silêncio mental ou não consegue? É complicado, né? Ops, ele voltou. Quando eu fico quieta, geralmente quando alguém fica quieto, a nossa mente já começa. Será que esqueceu a palestra? Ah, esqueceu o que ia dizer. Não sei o quê. E assim vai, né? E a nossa mente não para. Augusto Cury já nos dizia que no cérebro humano existem mais cárceres do que nas cidades mais violentas do mundo. De acordo com aquilo que nós pensamos, nós podemos fazer o nosso céu ou o nosso inferno. O hábito e o cultivo dos pensamentos viciosos de qualquer natureza tornam-se as substâncias que formam a personalidade doentia. É trabalhoso nós ficarmos na caixinha do nada sem pensarmos. A grande problemática, desafio da criatura humana é a aquisição da paz. Nós vivemos em uma época de conturbação e nos tumultuamos com facilidade. Hereditariamente amantes do ego, nos apegamos a valores externos. E esse comportamento se torna responsável pelos nossos contínuos insucessos. Quem quiser preencher-se, que esvazie-se de si mesmo. Parece estranho, né? Mas existe sabedoria nessas palavras. Nós devemos nos esvaziar dos conceitos e, principalmente, dos preconceitos. O Mestre Jesus nos ensinou, bem-aventurados os humildes, eles herdarão o reino dos céus. Se a nossa vida está um fardo, nos livremos daquilo que nos pesa e nos preparemos para novas oportunidades. Uma das maneiras de silenciarmos a nossa mente é através da meditação. A Cíntia faz um trabalho belíssimo aqui todas as terças, às 7 horas. Alguém aqui medita? Alguns meditam. É uma das maneiras da gente silenciar a mente. Eu não sou especialista, mas eu pratico a meditação há bastante tempo. E digo a vocês, realmente ajuda bastante. Existem diversas formas da gente meditar. Pode ser a meditação guiada, pode ser com música, pode ser sem, pode ser sentada, pode ser em posição de lótus, pode ser deitado. E aí, quando nós iniciamos este trabalho de meditação, nós achamos que não podemos pensar. Mas não é assim. Os pensamentos, eles virão. A questão é que a gente não deve seguir os nossos pensamentos. Então, imaginemos que a minha personagem aqui, ela começou a meditar hoje. Então, ela senta lá, faz aquelas respirações com o tempo, e aí fica ali, prestando atenção na respiração. Daqui a pouco aparece um pensamento. 2, 3, uma penca. Daqui a pouco ela já está seguindo os pensamentos. Em plena meditação ela lembra. Não posso esquecer de pegar meu vestido na lavanderia hoje, porque senão como é que eu vou na festa da firma no sábado? Falando em festa da firma, o que é aquele gato que começou a trabalhar no setor de TI? Será que ele vai na festa? E aí já nos perdemos, já nos imaginamos lá nos braços do bonitão. Daqui a pouco, para tudo, onde é que eu estava mesmo? Mas no início é assim mesmo. Com o tempo a gente vai praticando e vai melhorando. Joana nos diz que, de acordo com o estado da nossa consciência, nós podemos estar adormecidos ou despertos. Quando a nossa consciência está entorpecida, nos deixamos conduzir pelas distrações do dia a dia, nos esquecendo das qualidades superiores que nos propiciam a felicidade, a verdadeira felicidade. Essas distrações, elas detêm o nosso processo de busca interior. Então, a gente tem que andar um pouco mais focado. E aí, Joana nos diz,
O homem consciente vive integralmente todos os momentos, todas as ações, todos os sentimentos, todas as aspirações. A conquista de si mesmo está no alcance do querer para ser, do esforçar-se para triunfar, do viver para jamais morrer. E aqui um destaque para sentimentos. Depois vocês vão entender o porquê é tão importante nós manifestarmos os nossos sentimentos. Eu vou fazer um link depois. A Terra tem vivido sempre em guerras e as nações repousam entre um conflito e outro. Eclodem focos decorrentes de motivos injustificáveis, de razões nenhumas. Isso acontece porque não há paz interior. Por não haver respeito recíproco, grupos não se toleram, não respeitam acordos. A paz mundial ainda é uma utopia, em razão da falta de moralidade das criaturas. Esse fenômeno é decorrente dos apegos egóicos, das fantasias douradas, da volúpia, pela dominação uns dos outros. Mas as razões deste barulho? Conquistas. O homem geralmente está empenhado em conquistas e raramente busca e segue caminhos rumo à sua meta. Qual é a nossa meta aqui? Evolução. Conturbação. Tumultua-se com facilidade, mesmo quando pensamos que estamos no caminho correto. Apego a valores externos responsáveis pelos nossos contínuos insucessos. Falta de instrumentos interiores que nos harmonizem em relação ao próximo e ao cosmos, pois nos exasperamos com frequência e desistimos diante dos primeiros obstáculos. Conquistas de fácil logro. Estamos muito mais focados no ter do que no ser. O cultivo de pensamentos viciosos forma a personalidade doentia. Portanto, nós devemos nos esvaziar de nós mesmos. Livre-se das mágoas que são chagas virulentas. Livre-se dos desapontamentos que são fruto do orgulho ferido. Livre-se das frases feitas, elas nos impedem de pensar. Livre-se das amarras que lhe colocaram, elas nos prendem ao velho cais. Livre-se dos pensamentos ruins, sejam eles quais forem. Livre-se da pretensão. E eu tenho certeza vocês teriam outras tantas coisas aqui para serem acrescidas. O Livro dos Espíritos, na questão 772, ele nos diz: o que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? Perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe outorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio põe em prática o recolhimento. Teu espírito se torna mais livre e pode então entrar em comunicação convosco. Está aí o grande motivo do nosso silêncio. Quando a gente silencia, a gente começa a ter intuição, começa a ter ideias. Quando a gente está no meio de um grande problema e a cabeça está a milhão, e a gente para e silencia, aí daqui a pouco dá um clique. Não é assim que funciona? Nós temos a mente do macaco louco, aquele que salta de galho em galho. Nós estamos sempre pensando em alguma coisa. Se nós fizermos uma pequena reflexão, nós veremos que nós somos escravos da nossa mente. Ruído nobre. O ruído só será nobre quando nos comunicamos, mas torna-se grandioso quando nós conseguimos viver em silêncio mental. Paz e completude. É quando o ser compreende o significado da sua vida e a gravidade da sua conduta em relação aos demais. E pensar faz parte disso, quando nós pensamos mal do outro, quando nós temos aqueles sentimentos que não são tão nobres. Silêncio interior. Constitui o grande intermediário da paz, por desenvolver na criatura o sentimento de amor por Deus, por si mesmo, pelo próximo, tornando-se este amor produto para diluir o ódio. O pensamento é possuidor de inimagináveis procedimentos, é conduto das ideias que dão sentido à vida. No entanto, quando mal direcionado, derrapa em viciações mentais perturbadoras que levam o indivíduo a conflitos e desordens emocionais de gravidade.
Mudança de hábitos mentais. Nós devemos substituir as nossas ideias perturbadoras por outras saudáveis, disciplinando os nossos pensamentos, passando a alteração de pensamentos e prazeres e gozos ilusórios pela realidade planificadora. Pensamento é energia que pode nos conduzir à sublimação ou ao desespero, dependendo do conteúdo psíquico do qual se revista. Nessa cena do filme Nosso Lar, quando o André Luiz já havia sido recolhido e estava junto com Lísias lá, cheio de curiosidade, querendo saber o que era, como era, e Lísias diz para ele, é pena que o desencarne tenha se dado pelo suicídio. E André arregala os olhos e diz para ele, não, mas não sei se tu sabe, houve uma doença, eu desencarnei pela doença. E aí ele quer explicações. Então o ministro vai lá conversar com ele e diz o seguinte, o estado mental é determinante para o ser humano e pensamentos e sentimentos fazem parte do diagnóstico. O que significa dizer que os nossos pensamentos e sentimentos podem ser a nossa causa mortis. Eu gostaria agora que vocês fechassem os olhos por um instante e se imaginassem chupando limão como nessa imagem. Conseguiram imaginar? A gente não tem aquela sensação de que realmente está chupando um limão? Sente aquele azedo? Claro que na verdade não estamos. Mas o nosso corpo não consegue distinguir o imaginário daquilo que não é imaginário. Imagina aqueles outros sentimentos que a gente descarrega no nosso corpo, como o medo imaginário, a adrenalina que nós descarregamos, só de pensar. É importante que nós prestemos atenção naquilo que nós estamos pensando. A vida mental decorrente da nossa conduta moral é de relevante significado para o binômio doença-saúde, pois dessa usina de forças procedem as energias que harmonizam ou desequilibram a nossa maquinaria. O ser humano, ele é o somatório dos seus sentimentos, das suas ações e de tudo mais que a gente faz, tudo que passa na nossa cabeça vai se refletir no nosso corpo. Quando se é portador de pensamento convulsivo, a nossa consciência torna-se invadida por representações mentais involuntárias, repetitivas e incontroláveis. Fatores desse desequilíbrio todo. Entre os fatores de desequilíbrio, destacam-se o amor, a angústia, o rancor e o ódio. Como é que o amor vai nos desequilibrar? A questão do amor é que muitas vezes nós confundimos as sensações imediatas do prazer com as emoções do progresso moral. Este é o grande destruidor das nossas infraestruturas celulares. O homem atormentado fixa a sua identidade naquilo que denomina amor e com isso impõe-se uma sofreguidão. Quanto mais deseja, se não consegue realizar, mais sofre, perdendo ou matando, com raios venenosos da mente, as defesas imunológicas logo tombando nos estados enfermiços. A angústia. Quando a gente se sente incapaz de alcançar as metas às quais se propõe, nós transitamos em emoções e em desconcerto. E com isso, gera a impossibilidade de controlar os acontecimentos na nossa vida. A angústia é semelhante à densa carga tóxica que aspiramos lentamente e vamos nos envenenando de tristeza injustificável. Rancor. Decorre da insegurança. O rancor, ele produz ácidos de alta potencialidade que consomem a nossa energia vital e abrem espaço à instalação de doenças. Ódio. Etapa terminal do desarranjo comportamental. O ódio é tóxico fulminante no oxigênio da nossa saúde mental e física. O ódio é estágio primevo da evolução. Saint-Exupéry já nos dizia em O Pequeno Príncipe que é bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar aos outros. Porque se é para machucar alguém,
é melhor machucar o outro do que a gente, né? É difícil a gente olhar para dentro. Nós não queremos perceber os nossos defeitos. A necessidade de tornar a mente um espelho e de postar-se diante dela é inadiável. Somente através de um exame da nossa própria consciência, nos observando sem emoção ou compaixão, nós conseguiremos um retrato fiel de quem realmente somos e do que nos cumpre fazer, para mais nos amarmos e nos ajudarmos. Na verdade, Joana aqui está falando do nosso lado sombra, que nós temos que olhar para dentro, reconhecer os nossos defeitos para que eles possam ser trabalhados. O que não significa a perfeição. Porque Kardec, no capítulo 17 do Evangelho, nos fala que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em dominar as suas más inclinações. No estágio evolutivo que estamos, nós vamos muito mais errar do que acertar. Mas a questão é que nós temos que seguir sempre em frente, procurando fazer o nosso melhor. Toda aprendizagem assenta-se nos critérios de erro e acerto. Foi isso que eu disse, a gente vai errando e vai procurando melhorar cada vez mais. Mas a autopiedade, ela desenvolve tormentos que deprimem a nossa razão. Refletir sobre as nossas dificuldades, os nossos erros, é interessante, isso nos auxilia, mas ao mesmo tempo nós temos que buscar recursos para ver o que a gente pode fazer para melhorar e para corrigir as coisas que a gente tem feito. A saúde, em verdade, ela é um estado de bom humor, com inalterável tolerância pelas excentricidades dos outros e pelos seus erros. O homem saudável, ele procura levar a vida com alegria, sem ver os defeitos dos outros, sem ver... Sabe aquelas coisas que as pessoas fazem e a gente está sempre pegando no pé dos outros? A gente tem que tratar tudo com bom humor, porque se a gente pegar esse monte de pensamento e colocar na nossa cabeça, a coisa não vai funcionar. A gente tem que levar a vida com alegria e procurar ajudar o outro. É isso que a gente tem que fazer. Gigantes da alma. E aqui, mais uma vez, Joana vem falar da nossa sombra de novo. E ela diz que se destacam a inveja, o ressentimento, o ciúme e a inveja, que se transformam em gigantes da nossa alma, caso a gente não resolva enfrentá-los, que é assumir e trabalhar. O ressentimento é ressentir, é sentir novamente. Ele destaca-se em solo fértil e só aumenta. Quando a gente está ressentido e a gente não procura trabalhar esse sentimento, ele só vai aumentando e a gente vai acrescendo mais e mais coisa. Ele é comparado à ferrugem nas peças da sensibilidade, transferindo-se para a organização somática, refletindo-se em distúrbios gástricos e intestinais. Tudo tem um motivo, é um binômio, doença, saúde. Tudo que a gente pensar vai refletir no nosso corpo. Ciúme. Quando não conseguimos asfixiar aquele a quem amamos ou gostamos, dominando a sua conduta e pensamentos, como se fosse possível dominar o pensamento do outro, nos entregamos a sofrimentos masoquistas que nos ocultam a imaturidade, a preguiça mental e o desejo que temos de nos impor a nossas vítimas. No ciúme, o ego fica surdo à razão e à verdade. Geralmente, quando tem alguém com ciúme, por mais que se fale, o ego não permite ver a verdade. Inveja. Ao invés de empenhar-se na autovalorização, lamenta o triunfo alheio e não luta pelo seu. Ele espera que o adversário caia e nisso se sente feliz. É isso que compõe a inveja. A gente sempre quer que o outro se dê mal. A inveja é resultado da nossa indisciplina mental e moral, que não considera a vida
como um patrimônio divino para todos, mas tão somente para nós mesmos. A inveja, ela descarrega correntes mentais prejudiciais às suas vítimas, que só as atingem se estiverem em sintonia. Mecanismos de fuga do ego. São mecanismos que o ego usa para o não enfrentamento do eu profundo. Entre eles se destacam a compensação, que é o fanatismo, que é resultante da insegurança interior. Em toda a ação há um exagero. Pode ser, por exemplo, o puritanismo. Eu critico no outro aquilo que eu quero fazer. O deslocamento. Quando temos sentimentos de revolta ou animosidade, mas a situação não nos permite expressá-los, o ego desloca-os para objetos que são atingidos ou pessoas que são envolvidas na situação. Projeção. A repressão inconsciente dos conflitos da personalidade. Eu critico no outro aquilo que eu não gosto em mim mesmo. Se eu ando na calçada e tropeço, a culpa é da prefeitura que não consertou. Se eu me choco com alguém na rua, a culpa é do outro. Há sempre uma necessidade de combater no outro aquilo que eu não aceito em mim mesmo. Introjeção. A pessoa integra-se à vida dos heróis aos quais ama ou estima, aceitando ser parecido com eles, ou nesse caso, fazendo de tudo para ser. Assume a forma, os traquejos, os trejeitos, ou seja, não se aceita como é. Racionalização. É um mecanismo de fuga de maior gravidade do ego. Nega o real em favor daquilo que imagina. Nesse mecanismo de fuga do ego, Joana nos diz que quando nós não somos ou não fazemos aquilo que queremos, há uma perda de sentido existencial. É como se ela dissesse, se tu não faz e não é aquilo que tu quer, não tem por que tu estares aqui. E isso me chamou muita atenção. E eu fui pesquisar o porquê. Neste filme, além das palavras, que conta a história de Emily Elizabeth Dixon, que foi uma poetisa americana considerada avançada para sua época, ela demonstra justamente isso. Ela se manifestava através da poesia, porque naquela época havia uma repressão em relação às mulheres bem maior do que nos dias de hoje. Então eu trago um trechinho para que a gente possa olhar. Pode apagar a luz, por favor? Ops. Ele não vai rodar. Não está querendo rodar. A gente tem que fazer silêncio interior. É, eu acho. Por favor. Porque eu coloquei lá e ele rodou. Eu não sei por que ele não vai. Se ele vai conseguir lá. Aqui está aparecendo. But you have a life. I have a routine. It is God's one concession to a no-hoper. Does nothing give you solace? For those of us who live minor lives and are deprived of
a particular kind of love. We know best how to starve. We deceive ourselves, and then others. It is the worst kind of lie. But in matters of the soul, you are rigorous. Rigor is no substitute for happiness. Ok. O que ela nos diz? Que nós enganamos a nós mesmos. E esse é o pior tipo de mentira. Quando a gente mente para si mesmo. E muitas vezes a gente passa uma vida inteira mentindo para nós mesmos. Jung já nos dizia que nós nascemos todos originais, mas que morremos todos cópias. Joseph Goebbels, que foi ministro da propaganda nazista, dizia que uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade. Imagina uma mentira contada para a gente mesmo uma vida inteira. Agora parou tudo. Ok. Então, você se maltrata quando? Duvida da sua própria capacidade, não reconhecendo seu esforço e valor. Se submete a relações onde o seu desejo não é respeitado. Deixa sempre as suas vontades de lado para agradar somente aos outros. Esquece-se de cuidar da sua saúde e não dedica parte do seu tempo para cuidar de si. Permite que o outro invada seu espaço, te magoe, machuque e ofenda. Está aí um dos motivos pelos quais nós temos que manifestar os nossos sentimentos. Nós temos que fazer e ser aquilo que queremos para que não haja uma perda de sentido existencial, mas que sempre nós devemos respeitar os outros e fazer aos outros somente aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. Emmanuel nos diz em Pensamento e Vida: ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. O que significa dizer que nem tudo que pensamos vira doença, mas tudo que pensamos pode refletir nas nossas doenças. Em todas as curas as quais Jesus realizou, ele sempre dava uma proposta para os enfermos e dizia: vá e não pequeis mais. Ou seja, não voltes a errar. O que para nós significa que a necessidade de mudança de rumo, que qualquer processo sincero de culpa nos solicita. Muitos dos quais Jesus curou voltaram a adoecer, porque não quiseram mudar de vida, persistindo nos velhos hábitos doentios. Tenhamos certeza de que nos custará muito menos mudarmos do que enfrentarmos o sofrimento do comodismo e da doença. Nenhum processo de cura se estabelece sem duas condições indispensáveis: consciência e mudança. Eu tomo consciência de que do jeito em que está, não dá, mas para isso eu preciso de uma ação. Jesus não desistiu de nós. A doença é apenas um chamado para voltarmos ao caminho do bem. Como há 2000 anos atrás, o médico Jesus está pronto para nos curar. E nós, estamos prontos para a mudança? Quando estamos em um lugar que nos desagrada e nos provoca algum sofrimento, a solução mais lógica é deixarmos este local. Quando pretendemos chegar a uma cidade ao norte e pegamos uma estrada ao sul, precisamos fazer uma conversão para alcançar a rodovia correta. Na enfermidade ocorre a mesma coisa. A doença é um aviso de que estamos dirigindo o carro da nossa vida
pela estrada errada. E geralmente essa estrada se chama desequilíbrio. Por isso, não há cura verdadeira sem mudança de estrada, sem uma conversão da nossa parte. É consciência e ação. Pensemos na doença como uma professora do nosso aprimoramento espiritual, como alguém que veio nos salvar de um caminho perigoso no qual nos conduzíamos e não percebíamos que estávamos prestes a cair no precipício. A doença é um caminho que pode nos levar a uma vida mais saudável e feliz, desde que não mergulhemos nas águas da revolta e do desespero. Jesus nos acompanha atentamente e deseja aproveitar a tempestade de agora para lavar o nosso coração da raiva, da vingança, da mágoa, da tristeza e do medo. Se continuássemos neste caminho, não suportaríamos o peso das nossas próprias mazelas. Creia que você mesmo é o seu remédio ou o seu próprio veneno. Você mesmo é o seu bem e o seu mal. Gostaríamos nós que a cura viesse através de uma simples pílula azul ou vermelha, que trouxesse todos os remédios para o corpo e para a alma. Mas nada é tão simples assim. É necessário que haja uma mudança de rumo, de atitudes, para que o processo de cura ocorra. A cura exige muito mais do que médicos, remédios, cirurgias, exames. Nós teremos que nos olhar frente a frente no espelho da própria consciência e sem culpa absolutamente nenhuma, descobrirmos os motivos pelos quais foi preciso adoecer. Não raro, nós criamos inconscientemente as nossas próprias doenças a fim de satisfazermos a certas necessidades emocionais que não estavam sendo atendidas de outra forma. Vamos mergulhar nas camadas mais profundas do nosso ser e verificar quais são essas necessidades e procuremos atendê-las de outra maneira sem que haja necessidade da doença. Pode ser que nós estejamos insatisfeitos com o nosso trabalho, com o nosso relacionamento, que tenhamos alguma culpa ou que necessitemos da atenção de alguém que nos é muito especial, por exemplo. A autocondenação é um processo perverso, pois não nos redime dos nossos equívocos. Ao contrário, continuamos praticando sempre os mesmos enganos. Nós não somos super-homem ou mulher maravilha. Nós somos seres humanos com infinitas possibilidades, mas que também temos necessidades que precisam ser atendidas. A doença, ela apenas está querendo nos mostrar as carências da nossa alma e o médico Jesus já nos prescreveu o conhecimento da verdade como caminho para a nossa libertação. Façamos essas perguntas a nós mesmos. Qual a verdade sobre a nossa doença? Por que motivos foi preciso adoecer? O que estamos querendo dizer às pessoas à nossa volta com a nossa enfermidade? Ao descobrirmos estas verdades, nós poderemos encontrar outros meios menos dolorosos para a satisfação das nossas necessidades emocionais. E quando isso ocorrer, a doença não terá mais razão de existir. Somos o nosso remédio? Viver sem amor, sem compaixão ou qualquer outro sentimento que seja um sentimento bom, cria um estado de desequilíbrio tão grande que todas as nossas células almejam em corrigi-lo. Em última análise, se nós temos experimentado raiva, frustração, pavor, ressentimento, culpa, autodesprezo, nós temos experimentado os reflexos físicos desses sentimentos que intoxicam o nosso corpo espiritual e descem para o nível físico na forma dos mais variados tipos de doenças. Mas tem cura. Quanto mais enfermos nós estivermos, maior a nossa necessidade de rompermos com uma série de comportamentos que temos nos permitido ao longo do tempo. Ninguém adoece da noite para o dia. Nós tramamos as nossas próprias doenças
mediante desequilíbrios que se sucedem ao longo da nossa vida. Interrompa esse ciclo, acumulando dias saudáveis na sua vida. Saiba que a vida é acumulativa. Vale dizer que tudo de bom ou de ruim que nós temos hoje na nossa vida é resultado das ações que nós vamos trazendo durante a nossa vida. Nós precisamos remover a pedra dos hábitos infelizes para que Jesus nos cure. A questão é que o princípio nada se modifica sem que algo se movimente primeiramente. É ação e reação. Nós tomamos consciência, nós partimos para uma ação e desta forma o universo conspira a nosso favor. Pequenas atitudes felizes tomadas todos os dias formam o segredo da saúde e da cura. Pensemos nas outras pedras que estão na nossa vida. Eu pulei o slide. Nós cometemos pequenos suicídios todos os dias com os nossos pensamentos. Pensemos nas outras pedras que estão na nossa vida. Elas estão disfarçadas de mágoas, culpas, complexos de inferioridade, irritações, orgulho, ciúme e todos aqueles sentimentos menos nobres. Curar-se, em última análise, deve ser um ato de amor profundo. Amar faz com que todas as células vibrem em perfeita harmonia, e onde a harmonia se faz presente, a doença não encontra lugar. Mas o amor ele só tem sentido quando ele é experienciado, quando ele é vivido de verdade, quando nós manifestamos o nosso verdadeiro eu, quando nós demonstramos os nossos sentimentos, quando nós somos e fazemos aquilo que nós queremos, para que não haja uma perda de sentido existencial. E mais uma vez eu repito, ser e fazer aquilo que se quer significa fazer aos outros somente o que gostaríamos que nos fizesse. Além do mais, o ato de abandonar um hábito nocivo é uma das formas mais belas de nos amarmos. Não gostaríamos de ver um filho entregue às drogas porque o amamos. Da mesma forma, nós devemos ter amor suficiente por nós mesmos para abandonarmos aqueles hábitos que estão destruindo a nossa vida. Faça silêncio interior. Toda cura sempre é uma autocura e o Evangelho de Jesus é a farmácia onde encontraremos os remédios que curam por dentro. Façamos uma endoscopia espiritual e perguntemos à doença o que ela veio nos mostrar. Ninguém se cura sem olhar verdadeiramente nos olhos da alma. A enfermidade nos tira do lugar comum, daí porque nós necessitamos de recolhimento íntimo, de silêncio interior, para uma autoanálise serena a respeito do que temos feito da nossa vida e onde queremos chegar. Ao encontrar Jesus na estrada de Damasco, Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos, foi envolvido pela luz resplendorosa do Mestre, caiu em terra e perdeu a visão. A doença, muitas vezes, ela nos põe no chão. É um choque, sem o qual nós não despertaríamos dos nossos próprios pesadelos. A cegueira que tomou Saulo era um convite para que ele parasse e olhasse para dentro de si, a fim de adquirir maturidade psíquica para mudar o rumo da sua vida. E como mudou. Aproveitemos esse encontro com Jesus através da doença, a nossa estrada de Damasco, e façamos como Saulo e perguntemos: Senhor, o que queres que eu faça? A cura real, ela somente ocorre de dentro para fora. Muitos querem se curar. Eu diria que a grande maioria quer se curar, mas pouquíssimos estão dispostos a neutralizar em si o ácido da calúnia, o veneno da inveja, o bacilo do pessimismo, o câncer do egoísmo. Não querem mudar de vida. É muito fácil a gente querer ser curado. É muito fácil querermos, eu quero ser emagrecido. Mas onde está a nossa consciência e o nosso esforço em fazer a mudança que nós queremos ver na nossa vida? Como que eu vou fazer tudo isso?
Joana nos diz que através das construções mentais saudáveis, das ações corretas e das transformações morais necessárias, o ser, etapa a etapa, despacito, pouquito a pouquito, não adianta querer fazer tudo de uma vez só, vai se libertando das injunções penosas, experimentando os sofrimentos que haja instalado em si mesmo e utilizando dos inestimáveis recursos médicos e psicoterapêuticos, conseguirá recuperar-se dos distúrbios afligentes, enquanto gera novos fatores que trabalharão pela sua paz e alegria de viver. Joana é muito clara quando diz: as doenças que nós instalamos em nós mesmos. Então nós temos esse poder também de nos curar, à medida que nós vamos mudando a nossa mente. E ela nos diz que uma das formas de fazer isso é através do auto-amor. Nós só podemos amar o outro quando nós nos amamos em primeiro lugar. Da autoestima, que é estimar ao outro. Da oração, que é o contato que nós precisamos também para a nossa cura e para a nossa intuição. A relaxação e a meditação que ela nos indica. E esse é o remédio que eu lhes ofereço, a meditação. Não é algo que aconteça assim num clique. Exige trabalho, trabalho e trabalho. Às vezes a gente tem vontade de desistir, a gente pega no sono, mas é uma das maneiras da gente melhorar. E ela traz uma série de benefícios. Ela melhora o foco, a atenção, o humor, previne doenças, melhora a ansiedade e reduz as dores. E mais uma vez, a Cíntia todas as terças está aqui para fazer esse trabalho de meditação. E eu trago aqui, quase para encerrar, um texto do Drauzio Varela, que é um médico brasileiro, que fez um apanhado belíssimo entre doença, entre pensamento, sentimento e saúde, que eu gostaria de dividir com vocês, e ele diz o seguinte: se não quiser adoecer, fale dos seus sentimentos. Emoções e sentimentos que são escondidos, reprimidos, acabam em doença como gastrite, úlcera, dores lombares, dor na coluna. Com o tempo, a repressão dos sentimentos, a mágoa, a tristeza, a decepção, degenera até em câncer. Então, vamos confidenciar, desabafar, partilhar nossa intimidade, nossos desejos, nossos pecados. O diálogo, a fala, a palavra é poderoso remédio e poderosa terapia. Se não quiser adoecer, tome decisão. A pessoa indecisa permanece na dúvida, na ansiedade, na angústia. A indecisão acumula problemas, preocupações, agressões. A história humana é feita de decisões. Para decidir, é preciso saber renunciar, saber perder vantagens e valores para ganhar outros. As pessoas indecisas são vítimas de doenças nervosas, gástricas e problemas de pele. Se não quiser adoecer, busque soluções. Pessoas negativas não enxergam soluções e aumentam os problemas. Preferem a lamentação, a murmuração, o pessimismo. Melhor acender o fósforo do que lamentar a escuridão. Somos o que pensamos. O pensamento negativo gera energia negativa que se transforma em doença. Pequena é a abelha, mas produz o que de mais doce existe. Se não quiser adoecer, não viva sempre triste. O bom humor, a risada, o lazer, a alegria recuperam a saúde e trazem a vida longa. A pessoa alegre tem o dom de alegrar o ambiente em que vive. Se não quiser adoecer, não viva de aparências. Quem esconde a realidade, finge, faz pose, quer sempre dar a impressão de estar bem, quer mostrar-se perfeito, bonzinho e etc., está acumulando toneladas de peso, uma estátua de bronze, mas com pés de barro. Se não quiser adoecer, aceite-se. A rejeição de si próprio, a ausência de autoestima, faz com que sejamos algozes de nós mesmos. Tem tudo a ver com pensamento, doença e com a vida que nós queremos ter, né? Que é uma vida melhor. Então, para encerrar a bibliografia, eu gostaria de dizer a vocês que para este 2019 que está chegando, a data limite, segundo Chico Xavier, eu desejo a todos vocês que, ao invés de fazermos promessas para o novo ano, que tenhamos consciência
de que nós somos responsáveis pelas mudanças que nós queremos ver nas nossas vidas, mas que para isso se faz necessária uma ação. Que sejamos e façamos aquilo que nós queremos, sem que ao mesmo tempo deixemos de fazer aos outros somente aquilo que gostaríamos que nós fizéssemos, de tal forma que não haja uma perda de sentido existencial. Muito obrigada. Boas festas para vocês.